Amados, como e quando nós falamos sobre raízes profundas, nós falamos sobre duas coisas. Raízes é onde você está plantado, tá bom? Você não vai crescer se você não estiver plantado em algum lugar. Você precisa estar plantado. E quando falamos de raízes, também falamos de alicerces, tá ok? Em cima de que você construiu ou está construindo a sua vida. Como é que você tem construído o seu casamento? Como é que você tem construído sua vida com Deus? Como é que você tem construído a sua leitura? Como é que você tem construído? Isso é um alicerce. Em cima de que você toma as decisões? Como que você toma as decisões da sua vida? Não é baseado em algo que nós temos dentro da mente? A hora que alguém vai lá e dá um tapa na sua cara. Pô, deu um tapa na cara. O que você faz? Eu reajo, vou embora, vira a cara. Aquela atitude que você toma depois é baseado em alguma crença, é baseado em algum alicerce, em algo que você tem dentro de você, certo? Lá em casa, eu tenho um filho, um homem, e desde pequeno nós ensinamos que ele nunca deve agredir uma mulher, desde pequeno. Está nervoso? Não agride as irmãs, não. O tempo todo falando para eles, um homem nunca bate numa mulher, um homem nunca agride uma mulher. Então é em cima disso que ele vai construindo o caráter dele. Ele vai se construindo em cima disso. Isso é o que? É uma raiz, é uma alicerce. Quando você passa um problema no casamento e você tem que tomar uma atitude para com o seu marido ou com a sua esposa, em cima de que você toma decisões? Minha mãe me falava assim, meu pai me falava assim, lá no meu serviço teve uma pessoa que me falou que é assim que tem que fazer. Isso é alicerce. Em cima de que você toma as decisões? É isso que nós estamos falando nesse ano, tá ok? Eu quero falar com vocês a respeito de uma coisa que no Brasil é meio disfarçado, mas existem dois países que isso é de forma bem explícita, acontece de forma bem explícita, tá bom? A China hoje, ela tem um documento, esse documento, depois vocês podem olhar na internet, ele chama UCOL, com H, UCOL. O que é isso? É como se fosse um sistema de castas, tá? Atualizado, com F5. A Índia faz isso, tá? O que é um sistema de castas? O que é um UCOL? Lá tem os vilarejos, tem cidades, tem bairros, tem o centro da cidade. Então, aquele que nasceu pobre, no sistema de casta, ele nunca vai poder ser da classe média, então ele nunca também vai chegar a ser rico, tá? Não existem ferramentas, tipo o cara que nasceu pobre na Índia, ele não pode nem participar da escola. Então de maneira nenhuma ele vai poder um dia também trabalhar num escritório. Isso é lei, chama sistema de casta, se você quiser estudar um pouco mais. Então se ele nasceu num vilarejo, aonde todo mundo... Obrigado, Manos. Onde todo mundo trabalha em cortar capim, vender silo, ele vai ter que viver a vida inteira cortando capim e vendendo silo. Se ele é pescador na Índia, ele vai ter que viver como um pescador até o dia de morrer. Isso é um sistema de casta. Ele não consegue mudar de setor, ele não consegue. Na China hoje, eles fizeram isso de uma maneira oficializada. Chama UCOL. UCOL. Na carteira de identidade do chinês já fala toda a trajetória de vida dele até o dia de morrer. Vou dar um exemplo aqui. Se ele for o 01 significa que ele pode entrar em alguns restaurantes, que ele pode participar de algumas escolas, que ele pode fazer faculdade. Se ele for do 02, ele só pode participar de escola X. Se ele for o 03, tiver colocado na identidade dele 03, ele pode fazer curso técnico, mas não pode estudar. Ele tem algumas restrições. O cara do 03, que tiver lá 03 na identidade dele, ele nunca vai poder ser banqueiro. Então por mais que ele estude sozinho, acha livro na rua, ele nunca vai chegar a ser um banqueiro, porque a hora que pegar na identidade dele, fala, você é da classe 03, então você nunca vai poder avançar para a classe 01, tá ok? Na China existe esse documento, hoje a China é um país de primeiro mundo, tá ok? Então o que isso diz? Se você nasceu de um jeito, você vai morrer desse jeito. Se você nasceu
com um tipo de doença. Vamos supor que a família anterior do camarada tinha lá uma doença aí no pulmão. Tinha uma doença no pulmão. E o cara nasceu depois com uma doença no pulmão. Se ele for da classe 03 e ele chegar no hospital, o hospital vê que ele é da classe 03, ele fala: eu não posso tratar essa doença sua, porque essa doença a gente só trata quando ela acontece na classe 01. Até nos hospitais o cara não vai ser atendido. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter achado uma mala de dinheiro na rua. Se ele chegar lá e pagar, não consegue. Estudem mais a respeito disso, quem quiser saber depois. O documento chama UCOL, tá ok? E por que eu estou falando isso para vocês? Quando nós estamos falando de raízes, a Bíblia ela tem dois momentos que ela fala para nós de como ter raízes. Eu queria que você abrisse comigo ou lesse aqui no telão Isaías 37, 31. É em cima desse texto que nós estamos falando o ano inteiro, tá? Isaías 37, 31. Olha só o que diz. A versão Almeida, por favor, eu esqueci de avisar. Na ARA Almeida. Isso, obrigado. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Presta atenção nesse detalhe. O camarada aqui saiu por vontade própria, o cara falou tchau, vai com Deus. O cara aqui escapou. Vocês lembram da Harriet que eu falei do filme? Ela teve que escapar para viver uma vida diferente. Ela teve que escapar para que ela não vivesse mais como escrava. Então o que a Bíblia está falando? Aquele que escapou, aquele que conseguiu fazer algo diferente, aquele que fez força, aquele que correu, esse vai conseguir colocar as raízes dele em outro lugar. Está falando que o cara está plantado num lugar, só que ele conseguiu escapar, ele conseguiu sair de lá correndo, ele escapou. Nossa, quase que me pegaram. Pensa aquele cara que é da classe 03, lá da China, que conseguiu escapar e conseguiu ir para a classe 01. Meu Deus, isso é muito difícil. Pensa aquele cara que talvez nasceu lá na favela, que não teve jeito dele estudar, mas aí ele escapou, alguém adotou ele, fez alguma coisa e ele chegou a ser médico. O que aconteceu? Ele escapou, porque a vida dele seria como? Viver lá na favela, não ia poder estudar. Então, querido, nós somos quem? Pessoas que escaparam. A história talvez da sua família estava ligada à miséria, à pobreza, à doença, enfermidades, sistemas de crença que prendia você. Só que você chegou e o Evangelho te deu uma oportunidade de quê? Escapar. O Evangelho te deu uma oportunidade de escapar. Nossa, na minha família, todo mundo ficava casado 6 meses, depois separava. Era só ter um filho, separava. Na primeira discussão, separava. Aí de repente você veio conhecer o Evangelho. E agora, querido, você está casado há 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Nossa, olha para você ver, você escapou. Porque o seu destino também era acontecer a mesma coisa da sua família. Na minha família, o meu bisavô teve essa doença, meu avô teve essa doença, meu pai teve essa doença. Mas você veio para a igreja, o Evangelho tocou a sua vida e você escapou. Nossa, para você ver, todo mundo da minha família morreu de infarto com 33 anos. Estou com 45, não morri ainda. Por quê? Você escapou. O Evangelho te deu a oportunidade de escapar. Por isso que a Bíblia está falando, aquele que escapou da casa de Judá e ficou de resto, ele tornará, presta atenção que o versículo está falando, que ele vai tornar a lançar raízes. Está falando que ele tinha raiz em outro lugar, que ele foi arrancado de um lugar e que agora ele vai colocar as raízes dele em outro lugar, não é isso? Ele vai tornar a lançar raízes. E eu acredito que Deus está dando oportunidade para mim e para você de lançarmos raízes de novo. Eu vou explicar o porquê. O seu UCOL vai mudar. Mas o meu avô bebia, meu bisavô bebia, meu avô bebia, meu pai bebe. A hora que eu vi, eu entrei nesse negócio de bebida, não estou dando conta de soltar.
mas você vai escapar. Ah, minha mãe morreu de overdose, meu pai morreu de overdose, olha para você ver, agora eu estou envolvido com droga, mas você vai escapar. Ah, minha mãe era envolvida com pornografia, com prostituição, meus amigos, onde eu cresci com eles, tudo era envolvido em pornografia, mas você vai escapar, com você vai ser diferente. Porque você vai tirar a raiz de onde está e lançar as raízes agora num outro lugar. Aleluia, aleluia. Agora, queridos, eu quero explicar para vocês qual a diferença do Velho Testamento no sentido de raízes e no Novo Testamento. A palavra, quando você lê raiz no Velho Testamento, se você pegar o hebraico e for atrás, é a palavra sheresh. Sheresh, lá no passado, significa de onde veio. Quando você um dia quiser pegar e baixar um aplicativo aí, você procurar lá, qual que é a raiz? Sheresh, você vai ver isso. Essa palavra no hebraico significa de onde você veio. De que família que você é? Quem que é seu pai? Quem que é sua mãe? Que cidade que você mora? Vou mostrar para vocês alguns acontecimentos bíblicos para você entender como é que era a raiz. Jesus começou a profetizar e fazer um monte de milagre. Os fariseus chegaram lá e falaram assim: mas de Nazaré vem alguma coisa boa? Eles estavam ligando Jesus a Sheresh. De onde ele veio sai coisa boa. Entende? Você entende? Entendeu? Quando Davi mata Golias, Saul chega lá e pergunta: de quem que ele é filho? Sheresh. De onde esse cara veio? Esse cara deve estar ligado a uma raiz massa, porque ele venceu Golias. O pai dele deve ter treinado ele. Era onde Davi tinha uma raiz. Entende isso? Era desse jeito. Quem aqui já teve a oportunidade de ler o Velho Testamento lá no livro de Números? Alguém já leu? Eu desisti várias vezes. Depois de 10 anos de crente, que eu falei, eu tenho que ler esse livro. Que aí começava assim: esse é tio daquele, vô do outro, pai do não sei quem, bisavô e tataraneto. E você falava: gente, por que eu tenho que saber isso? Você sabe por quê? Era Sheresh, para saber de onde o cara veio. Tem um acontecimento no livro de Neemias, capítulo 6, que o povo ficou 70 anos lá na Babilônia. Quando eles voltaram, aconteceu uma coisa. Eles precisavam de sacerdotes, levitas, para ficar lá no templo, trabalhando. Então falou: gente, todo mundo que é da casa de Levi, tribo de Levi, sacerdotes, venham, nós precisamos de vocês para trabalhar. A galerinha foi do mais animada, chegou lá, qual que é seu nome? Meu nome é José de tal. Você é levita? Sou levita. Me apresenta seu Ukol, me apresenta seu Sheresh. De onde você veio? Carlão. Mulher, vê se tá aí, fazendo favor, o documento de identidade, vê se está na bolsa aí. Eles procuraram os documentos que falavam que eles eram da tribo de Levi, não achou. Mas eu sou da tribo de Levi, mas se você não tiver o documento para provar, você não pode trabalhar. Eles não puderam trabalhar. Por quê? Eles não tinham Sheresh, um documento que comprovava de onde eles vieram. Aí você vai entender porque que Jesus fala assim: olha, deixa eu contar para vocês de onde eu vim. Eu venho da raiz do tronco de Jessé. Ah, mas se você nasceu do Espírito Santo, tem que ter uma explicação. Tem, minha mãe é ligada, minha mãe Maria é ligada a Davi. O meu Sheresh vem lá de Davi. E a promessa de Davi é: Deus nunca vai deixar que não tenha alguém que suba ao trono da descendência de Davi. Jesus veio para cumprir a promessa que Deus tinha dado a Davi. E Jesus era o que estaria no trono para sempre. Sheresh. Agora, algo interessante, querido. No Novo Testamento, apesar dele ter sido falado em hebraico, ele foi traduzido em grego. A palavra usada para raiz, eu quero ler com você um texto. Queria que você acompanhasse comigo. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7, eu estou lendo na versão Almeida. Se tiver Almeida 21, a A21 eu prefiro.
Se não tiver, pode ser essa aí. Mas eu preferia se conseguisse a outra, para que todos pudessem. Isso, valeu, Johnny. Então olha aqui, gente, acompanha o texto. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus. Já receberam Cristo Jesus no coração? Então agora a raiz vai mudar, presta atenção. Assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Agora olha o resto do texto. Arraigados e edificados em quem? Nele. Duas coisas. Arraigados fala de raiz. E edificados, construção, alicerce. Aqui você ganha uma segunda oportunidade de reconstruir a sua vida. Você sabe o que Jesus está falando? Escuta isso. Não me interessa de onde você veio. Não me interessa como foi o seu passado. Não me interessa como foi seu pai, sua mãe, seu tio. Não me interessa o bairro que você cresceu. Não me interessa qual foi a história que a sua família construiu daí para trás. Ah, mas os meus amigos eram assim, meu pai era assim, não conheci minha mãe, não conheci meu pai. Deus está falando, para mim não interessa de onde você veio, Xeresh. A palavra usada agora no Novo Testamento para raiz é riso. E riso já não significa mais de onde você veio. Riso significa firmar, estabelecer e fazer. Sabe o que Deus está falando? A partir de agora você vai começar a estabelecer. A construção começa agora. Não é o que foi, é o que será. Por isso que quando Jesus nos escolhe, Ele não nos escolhe por quem nós somos, Ele nos escolhe por quem nos tornaremos. Você olha para alguém e fala, esse camarada aqui, isso não presta para nada. Ele fala, eu sei que não presta, mas ele se tornará. Ele se tornará. Esse cara aqui não tem onde cair morto, mas ele se tornará alguém próspero. Você está entendendo? Muda a raiz. Não importa se daqui para trás deu errado. Olha o que o texto está falando para nós. Vocês precisam estar agora enraizados nele, arraigados nele. A sua vida começa a partir de agora. Hoje é o dia 1º da sua nova vida. Hoje é dia 1. Hoje é Gênesis de novo. Hoje é, no princípio Deus criou o Álvaro. E ele estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a vida do Álvaro. E Deus disse na vida dele, haja luz. E houve luz, porque hoje é dia 1º. A raiz mudou, não importa de onde você veio. Aleluia. Muda a sua origem. A sua origem muda por completo. Não importa se colocaram um sistema de castas sobre você. Não importa se na sua identidade está escrito outra coisa. A sua história pode ser transformada a partir de agora. Isso é muito lindo, isso é muito lindo. Marcos 9:33. Olha a história desse camarada, ele escapou. Eu quero que você escape hoje. Olha a versão Almeida aqui que fala. Chegaram a Cafarnaum em casa. Esse ano nós vamos voltar para as casas. Fica esperto aí. Nós vamos ter os PGDs na casa. Deixa a igreja entrar na sua casa. Você vai ver. Ontem nós tivemos um culto de jovens. Deve ter terminado 1h da manhã. Mas nós vamos ficar até 1h da manhã na sua casa. Começou 8, terminou 1h da manhã. Vai ser mais rápido, vai ser 1h. Mas deixa a igreja entrar dentro da sua casa. Você viu que foi um Tramontina, né? E chegaram a Cafarnaum em casa. Tem muito milagre para acontecer nas casas. Se você fazer um estudo, 78% dos milagres de Jesus foi fora do templo, e foi nas casas ou na rua, não na igreja. E perguntou-lhes, o que vocês estão discutindo no caminho? Mas eles se calaram, pois havia discutido pelo caminho qual deles seria o... Eu vou continuar lendo, mas se eu te contar qual que era a conversa. Eles estavam conversando o seguinte: qual deles era o mais grande? Pastor, não tem mais grande.
mas ele estava conversando para ser quem era o mais grande. Tipo assim, qual de nós prega melhor? Qual de nós canta melhor? Entendeu? Era uma conversa nesse nível. Qual de nós aqui tem mais dinheiro? Qual de nós aqui o mestre mais ama? Qual de nós aqui é o mais chegado de Jesus? A conversa era essa. Qual de nós aqui, quando Jesus tomar o trono de Roma, vai ser o governador? Qual de nós aqui vai ser o ministro da justiça? Para quem de nós que ele vai entregar o STF? Já pensou você lá no STF? Fazendo o que o Alexandre de Moraes faz? Estou brincando, faz o que faz não. Outro dia nós vamos falar de política, hoje não. Outro dia eu vou tirar um tema. Olha só o texto. Mas eles se calaram, pois havia discutido pelo caminho qual deles ia ser o maior. Olha o próximo. Então, sentando-se, agora começa o discipulado de Jesus. Chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o... Jesus falou que não podia ser o primeiro? Jesus falou que não podia ser o maior? Ele só fez, sabe o quê? Passou um filtro na conversa deles. Ele não estava falando que não podia ser rico. Ele não estava falando que não podia ter sucesso. Ele não estava falando que você não podia ter o melhor carro, a melhor roupa, o melhor casamento, a melhor escola. Ele não estava falando isso, só que ele passou um filtro. Olha aqui que ele fala: se alguém quiser ser, ele vai ter que primeiro que se tornar o último e servo de todos. Você sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Pelo amor de Deus, entende comigo isso. Se você entender, você vai explodir daqui para frente. Jesus estava trabalhando no coração dos discípulos uma palavra que às vezes te assusta. Repete comigo assim, ó: grandeza. Quando nós falamos de grandeza, a princípio você pensa: ixi, agora mudou tudo. Mudou os anjos. Porque às vezes, querido, durante muito tempo, se você pegar a igreja, nos últimos 3 anos eu estudei tudo que podia a respeito da igreja. Todos os avivamentos que teve, de 1800, de 1500 até hoje eu estudei todos. E de 1940 até 1980, veio uma época dentro das igrejas, no mundo inteiro, que ensinou para os cristãos uma falsa humildade. E isso deixou com que nós parássemos de trabalhar uma coisa que o próprio Jesus trabalhou nos discípulos, que era grandeza. Você tem que carregar dentro de você grandeza. Quem aqui concorda que Deus é um Deus eterno? Quem aqui concorda que Deus é grande? A gente canta: grande é o Senhor. Não tem nenhum assunto de Deus ou de Jesus sobre mediocridade. Você nunca vai ler na Bíblia Deus sendo medíocre. Nenhuma vez. Você sabe por quê? Ele é grande. Todos os assuntos de Deus, toda vez que Deus chamar você para conversar, Ele vai estar querendo despertar em você, sabe o quê? Grandeza. Toda vez. Toda vez. Ah não, eu faço biscoito para vender para fora. Se Jesus fosse conversar com você, Ele ia falar assim: o seu biscoito tem que ser o melhor. O pacotinho que você coloca aí, ele tem que ser o melhor. Ah, eu costuro lá em casa uma sapatilha para vender. Jesus ia falar assim: então costure melhor. Ah, eu sou vendedor. Você tem que ser o melhor vendedor. Você já pensou? Pensa aí, se eu estou aqui pregando para vocês e eu viesse trazer uma pregação medíocre para você voltaria domingo que vem? Pastorzinho mequetrefe, que palavrinha, chegou ali, leu um negócio e falou: levanta a mão, agora vamos tudo para casa. Eu estava esperando uma palavra de Deus, pelo menos que ele desse um pulinho, para trazer uma mensagem aqui, querido, para vocês. Às vezes eu estudo meses, semanas, horas e horas a fio. Sabe para quê? Para que Deus possa despertar em você grandeza. Então,
querido, não pense menos a respeito de você. O que Jesus estava dizendo com os discípulos é o seguinte: se vocês quiserem caminhar no caminho da grandeza, vocês não vão fazer como o mundo faz. Eu vou ensinar um jeito certo de vocês serem grandes. Se tornem o menor. Você sabe o que eu estava falando? Aprenda a servir as pessoas e vocês se tornarão grandes. Sentei com a minha filha de 11 anos essa semana. Ela falou assim: pai, como é que eu faço para me tornar e ser uma empresária? Eu queria chegar com 18 anos, eu já queria ser uma milionária. Falei: opa, isso é bom. Pensamento de grandeza. Eu podia falar: não, filha, isso não é coisa para nós não, nós nascemos pobre. Sentei com a minha filha, abri o aplicativo e fui ensinar para minha filha sobre o mercado financeiro. Ela tem 11 anos. Falou: pai, mas eu ainda não tenho dinheiro. Eu falei: você não precisa de dinheiro. Falei para ela: você precisa de uma boa ideia. Como assim? Ela falou: pai, eu queria construir um shopping, mas eu preciso de milhões. Eu falei: você não precisa ter milhões, você precisa ter uma boa ideia. Pense em várias maneiras de como você poderia construir um shopping. Não vou contar para vocês a estratégia, senão vocês vão fazer primeiro que era, né? Lógico que não. Lógico que não. Senão não vai dar certo depois, ela vai falar que eu... né? Aí eu fui explicar para ela. Eu falei: filha, toda vez que você responder à necessidade de alguém, toda vez, essas pessoas pagarão para você. A pessoa está com sede, aquele calor, vai lá e vende uma garrafa d'água para ela, ela vai te pagar por isso. E fui trabalhando isso com ela, fui trabalhando. E minha filha, em vez de eu ter colocado ela dentro de uma caixinha e falar assim: quando você for adulta, você pensa nisso, ela foi fazendo assim: pai, então com 18 anos eu vou ser milionária. Aí eu comecei a explicar para ela: ó, você tem que aplicar aqui, começa com CDI, depois no CDB. Eu expliquei para ela quanto ela tem que guardar nos próximos 30 anos. Falei para ela como que ela aplica na bolsa de valores, na ação. Fui explicando para ela. Ela tem 11 anos. Você sabe o que eu estava trabalhando na minha filha? Grandeza. O último CD da banda que nós gravamos, qual que é o nome? Quem aqui conhece? Não há impossíveis. Porque, querido, eu e você, nós temos impossíveis. Às vezes você não fez uma faculdade que você queria fazer na vida porque você não tinha dinheiro. Minha mãe não tinha, meu pai não tinha, não fiz. Estava trabalhando o dia inteiro, o tempo todo, nunca fiz. Você queria às vezes um carro melhor. Ah, mas não dá, então. As impossibilidades às vezes travam muitos de nós. Agora, se Deus é um Deus eterno, se Deus é um Deus grande, por que que os meus projetos servindo a Deus têm que ser projetos pequenos e sonhos pequenos? O que Jesus estava fazendo com os discípulos era: faça do jeito correto. Como é que o mundo faz para as pessoas se tornar grandes? Você tem que mentir, passar para trás as pessoas, pisar em pessoas lá no seu emprego, denunciar, né? Caluniar. Estou querendo falar uma palavra aqui, mas está muito pesada, mas é nesse sentido. Passar a rasteira no coleguinha, né? Aí você vai crescer, você vai chegar na empresa, você vai ter o primeiro. Eu trabalhei certa vez com um vendedor que ele fazia tudo pela venda. Ele fazia tudo pela venda. Ele era inescrupuloso em todos os sentidos. Todos os sentidos. E era cristão desde pequeno. Eu não vou falar, porque senão vocês sabem quem que é. Depois vocês vão ficar procurando minha vida aí, né? Mas, querido, ele mentia tanto, mas tanto, que eu acho que ele acreditava. Às vezes era complicado. Ele passava por cima de todo mundo para fazer uma venda. Você sabe o que Jesus nos ensinou? Você quer ser o maior? Sirva as pessoas. Na empresa que eu trabalhei por 17 anos, uma época que eu trabalhei com vendas, às vezes eu deixava de atender o meu cliente e servia os outros 5 vendedores. Estava às vezes atendendo, tinha lá 10 pessoas para me atender, e chegava um amigo meu e falava: cara, eu não estou conseguindo fechar isso aqui, eu não estou conseguindo calcular os juros, como é que calcula esse ambiente? Eu virava para o meu cliente e falava: me dá 2 minutos. Eu ia no balcão do lado, ajudava ele a vender.
ia lá, fazia tudo, falei, deu certo? Não, cara, obrigado, eu voltava para minha venda. Você quer ser o maior? Sirva as pessoas. Sirva, aprenda a servir as pessoas. Foi o que Jesus falou. Você sabe por que Jesus é grande? Porque ele se tornou menor. Dá as frieiras de vocês aí que eu vou lavar o pé de todo mundo. Não, comigo. Pedro, acabei de ensinar. Como é que é? Tá bom, pode lavar as frieiras, lava o pé, lava tudo. Não vou lavar só o pé. Depois você toma banho com sua esposa lá em casa, na sua casa. Vou lavar só o pé hoje. Ele se tornou o menor, por isso que ele é o maior. Essa era a conversa de Jesus. Você quer ser o maior? Você quer ser o primeiro? Se torne o menor. Agora, queridos, entenda comigo uma coisa. Na hora que você chegou aí na igreja, se você não usou para limpar o nariz ou o suor, tinha um guardanapo na cadeira. Acha ele aí e pega ele. Você achou que era para levar para cá? Igreja estranha, cheguei, tinha um guardanapo. O guardanapo fugido, será que isso aqui eu ponho naquela pessoa? Tem alguém sem guardanapo aí? Se tiver, pede aqui que as irmãs, onde tem uns aqui que sobrou aqui na frente. Quem aí tem caneta ou lápis que você trouxe para a igreja? Se você tiver, quem não tiver, as obreiras, nós compramos umas canetas aqui, só lembra de devolver? Levanta a mão que você vai receber uma caneta emprestada. Eu quero que você pegue essa caneta e você escreva nesse guardanapo o seu maior sonho. Algo que... Escreve aí. 2, 3, a mão levantada, porque não tem caneta aí, ó, pessoal. Tem gente de cá, ó. E vai emprestando pro irmãozinho do lado, na hora que você escrever. Deus é o Deus que escolhe os improváveis. Você tinha tudo para dar errado, mas Ele entrou na sua história, agora você tem tudo para dar certo. Pega isso aí, guarda esse guardanapo. Ele é sensível, ele é frágil, é fácil de se perder. Querido, não sonhe menos do que 100 vezes o que está aí, porque isso é não acreditar no que Deus pode fazer. Você sabe por quê? Escute por favor uma coisa. Se você só corre atrás desses sonhos que você escreveu, você está falando assim, que você não precisa de Deus. Você sabe por que você tem que sonhar com o impossível? Porque o impossível você vai precisar de Deus. Essa semana eu vim aqui fazer umas coisas, para fusar uns trem aqui. Na hora que eu estava saindo, o Espírito de Deus me levou aqui do lado, na brita, e eu ajoelhei ali por muito tempo. E eu levantava as mãos e falava: Senhor, eu não tenho dinheiro para construir essa escola. Senhor, eu nem sei como é que eu vou pagar os professores. Na verdade, Senhor, a planta nem está na minha mão ainda. Mas, Senhor, eu preciso não só do recurso para construir, mas eu preciso, Deus, dos 3 terrenos do fundo. E cada vez que eu orava, o Espírito de Deus enchia meu coração e falou: Wesley, está tudo certo comigo, já está certo. Eu sentia Deus falando comigo: o impossível é eu que faço. Se fosse fácil, Wesley, você mesmo já tinha feito. Então, quando você for sonhar, não sonhe pequeno, sonhe grande, porque para realizar você vai precisar ser dependente de Deus. Para que aconteça isso aí 100 vezes, você tem que ser dependente de Deus. O seu dinheiro não dá, sua formação não dá, suas habilidades não dá, nada dá. Pastor, mas lembra o que está escrito em Jeremias 29:11? Eu sei os planos que eu tenho ao respeito de vós, planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro de esperança. E deixa eu te falar por que você escreveu aí 100 vezes mais. Os meus caminhos são muito mais altos que os seus. Os meus pensamentos, muito mais alto do que o de vocês. Enquanto você está pensando, Deus, Ele falou: filho, está muito pequeno esse negócio. Deixa eu te contar uma coisa sobre o cego de Jericó. Já estou caminhando para o final. Fala para quem está do seu lado: melhore o seu pedido.
Olha o cego de Jericó. Nós é meio teatral. Olho fechado, capa nas costas. Uma moedinha. Dá uma moedinha. Me dá aí um negocinho. Me dá outro negocinho. E está lá a vida inteira dele. Quase a vida inteira, eu vou contar o porquê. Está lá com tal, aquela coisa. E a vida inteira ele só recebeu migalhas da vida. Ah, pastor, mas na Bíblia diz que aquela mulher cirofenícia chegou em Jesus e falou: ah, mas os cães comem as migalhas que caem da mesa. Jesus, que fé é essa, mulher? Para de viver de migalhas. Senta na mesa, come o pão. Olha o cego de Jericó. Depois vocês estudem, vai ter que entrar um pouco mais a fundo. Depois vocês leem o Flávio José. Sabe o cego de Jericó? Se não me falha em Marcos, ele chama Bartimeu. Bartimeu não era o nome dele. Bartimeu significa filho de Timeu. O pai dele chamava Timeu. Lá não fala o nome dele. O cego Bartimeu. Não, Bartimeu era o filho de Timeu. Agora, querido, quando você lê a história, você vai ver que o pai dele era um general. O pai do cego era um general. Aquele cego não era cego de nascença. Ele não era cego de nascença. Então não foi um cego que foi curado desde pequeno. Ele é um cego que tornou a ver. A história diz que aquele cara que era cego, ele era um menino. O pai dele foi numa missão. Quando ele voltou, não conseguiu cumprir a missão. O governador de Roma foi lá e matou o pai dele na frente dele. E sabe o que fez com ele? Arrancou os olhos do menino. Só que Roma foi misericordioso com ele. Eles dão uma capa para aquele menino que era o Bartimeu, filho de Timeu. Aquela capa deixava com que ele pudesse sentar nas ruas onde Roma dominava, e ele tinha uma autorização, um ukol, para pedir esmola. Ele era uma autorização, é como se fosse uma autorização para ele trabalhar. Você pode ver o texto, depois você lê lá, que a hora que ele levanta, a primeira coisa que ele faz é jogar a capa dele. Ele falou: não preciso de Roma mais. Ele vai começar agora a melhorar o pedido dele. A vida inteira ele pediu moedinha. A vida inteira ele pediu migalhas. Irmão, melhora. A vida inteira, às vezes tem gente que vem na igreja, presta atenção. Pastor, mas na Bíblia fala que aquela mulher deu 2 moedinhas, a viúva. Quem já leu? Eu te desafio a fazer o que aquela mulher fez. Semana que vem eu trago 2 moedinhas, pastor. Então lê a Bíblia. A Bíblia fala assim, que ela pegou tudo que tinha. Semana que vem você consegue fazer isso? Então não vem falar que 2 moedinhas. Ela pegou todo o sustento. Está escrito, todo o sustento. Da sua pobreza ela pegou todo o sustento. Irmão, deixa Deus trabalhar isso no seu coração. Você quer que o Senhor mude a sua história? É o que nós falamos lá no começo. Você quer uma vida diferente, ações diferentes, atitudes diferentes. Agora o cego de Jericó, a vida inteira ele fez o pedido errado. O que ele recebeu da vida? O que pediu. O dia que ele resolveu melhorar o pedido, chama esse cara aqui. Ele insistiu. Jesus falou: esse cara é insistente, ele é lá da comunidade Aprisco. Chamou ele, colocou ele aqui e falou: o que você quer? Eu pedia, Jesus, tem uma galera, todo mundo vai ajudar nas ofertas. Só podia me dar um cão guia, porque de noite eu vou andar, fica difícil bater na canela aqui nas pedras. Me dá um cão guia. Jesus, eu estava pensando, eu queria mesmo um iPhone 18, porque pensa, eu jogo na localização, a mulher conversa comigo, eu chego onde eu quiser. Mas ele melhorou o pedido, ele falou: Jesus, eu quero tornar a ver. E no dia que ele melhorou o pedido, que ele mudou a mentalidade, Jesus falou: vou começar a mudar a sua história. Irmão, melhora seus pedidos, melhora suas orações. Deus, eu pedi tanto me dar um dinheirinho. Deus, eu pedi tanto me ajudar a pagar esse boleto. Faça como Salomão: Deus, eu não vou te pedir riqueza, e nem que o Senhor mate meus inimigos. Senhor, eu vou pedir que o Senhor me dê sabedoria. Deus falou: uau, gostei, esse menino de 16 anos me pedindo sabedoria. Vou fazer o seguinte:
vou te dar sabedoria e também vou te dar riquezas e não vou deixar seus inimigos chegar perto de você. O que que Deus trabalhou ali com Salomão? Grandeza. Peça a Deus sabedoria. Senhor, eu quero sair da CLT, eu quero abrir a minha empresa. Eu quero abrir minha empresa. Me dá sabedoria para eu não fechar. Senhor, eu quero ficar aqui no meu emprego, mas eu preciso que o Senhor me dê uma promoção. Eu quero chegar em tal lugar, eu quero melhorar minha posição. Grandeza. Seja excelente em tudo que você faz. Se precisar, chega uma hora mais cedo no serviço. Seja mais produtivo. Produtize-se para você ter uma vida de mais resultados. Eu falava com o pessoal do louvor aqui esses dias. É melhor vocês acertarem uma vez e errar 10 do que ficar trabalhando a vida inteira para tentar acertar uma vez só. É melhor errar 10 vezes e acertar uma, porque você já aprendeu 10 maneiras de como não fazer. Ah, mas eu tenho tanto medo de dar errado, e o medo de fazer dar errado não faz você tentar nada. Mas se eu casar e der errado? Faça de tudo para dar certo. Eu vou ler o último versículo com você e a gente vai encerrar. 2 Samuel 7, 8 e 9. Marque na sua Bíblia. Todos nós fomos chamados à grandeza. Grandeza é excelência, nobreza. Como você senta na mesa, como é que você come, como é que você dobra as suas roupas. Isso é excelência. 2 Samuel 7, 8 e 9 diz assim: agora sim dirás ao meu servo Davi. Gente, presta atenção que isso aqui é Deus falando. Não é o profeta só está levando o que Deus falou. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do campo onde você cuidava das ovelhas. O que ele está falando? Eu te tirei você do seu ucol, das suas raízes antigas. Eu tirei você lá daquele cheiro de ovelha, aquele negócio, dias sem tomar banho. Eu te tirei de lá. Eu te tirei da prostituição, te tirei da pornografia, te tirei da bebida. Eu te tirei lá de onde você estava. O que Deus está falando? Eu te tirei do campo onde você cuidava das ovelhas. Para quê? Para que você fosse príncipe do meu povo de Israel. Agora olha isso. Olha o 9. Eu estive com você por onde você andou. Eu destruí seus inimigos diante de ti. Agora eu te tornarei tão famoso. Uai. Tem como colocar esse texto na Almeida, ARA? Eu quero te mostrar essa palavra. Olha isso aqui. Acompanha comigo. Na Almeida, isso, rarará. Cadê? Isso, olha isso aqui. Eu fui contigo por onde quer que você andaste. Eliminei seus inimigos diante de ti e fiz. Quem que fez? Deus fez. E te fiz grande, eu fiz o seu nome grande, como só os grandes têm na terra. Deus foi lá no Daicoval e falou: você vai ter o nome mais grande lá. Deus foi lá na Carina e falou: você vai ser o melhor estoquista que tem. Deus foi lá na Carina e falou: você vai ser o melhor gerente que tem. Ele foi lá na escola: você vai ser o melhor professor de geografia que tem. Eu vou fazer o seu nome grande, como só os grandes têm naquela cidade. Você entende o que Deus está querendo trabalhar em nós? A questão é o filtro, é o como. O problema não é querer ser grande. Quer ser grande? Sirva as pessoas. Sirva as pessoas. Deixa de lado o orgulho, a petulância, a arrogância, a soberba. Sirva as pessoas. Desce, ao invés de subir, desce. Porque no reino de Deus, quando você desce, Deus te coloca para cima. Agora, quando você quer subir, Deus fala: não, eu vou te descer. Daniel foi o melhor governador que a Babilônia já teve. Você sabe por quê? Porque Deus fez ele grande. Davi foi o melhor rei que Israel já teve, porque Deus fez ele grande. Salomão foi o rei mais sábio que já existiu, porque Deus fez ele grande. Se você pegar Jó, ele foi o homem mais rico do Oriente, porque Deus fez ele grande. Abraão foi o homem mais rico que tinha na época dele, vai lá e lê na Bíblia, porque Deus o fez grande. Agora, querido, a sua grandeza não pode tirar a sua humildade.
e a sua simplicidade. Você precisa ser humilde, aprender a tratar as pessoas, conversar com elas, mas seja excelente em tudo que você faz. Eu limpo casa para as pessoas aí 2, 3 vezes na semana. Faça a melhor limpeza que você puder fazer. Deixa a casa cheirando, limpinha, nada fora do lugar. Você é pai, seja um pai melhor. Você é mãe, seja uma mãe melhor. Eu sou um funcionário de uma empresa que tem 3 pessoas. Seja o melhor funcionário daquela empresa que tem 3 pessoas. Pastor, me colocaram ali na cantina para ajudar. Seja a melhor pessoa que ajuda na cantina. Pastor, pediu para lavar a igreja. Lava a igreja da melhor maneira que você podia fazer. Porque isso é o quê? Grandeza, excelência. Isaías diz: o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele prosperará. Projete coisas nobres. Pega esse papel, esse guardanapo e multiplica por 100 e fala: Senhor, eu quero te apresentar os meus sonhos. Eu quero sonhar a partir de hoje igual o Senhor sonha ao meu respeito. Dependa de Deus nos seus sonhos. Fique de pé. Não quero te prender aqui por muito tempo mais. Quando meu eu comece a orar aí, por favor. e o meu orgulho descer comigo e se misturar, fala com ele, pede: Senhor, as águas do rio, então fluirei. muda minha mente, Jesus. Como Naamã curado, Hoje é o dia primeiro para você. eu abro mão. Está começando a partir de hoje. Tudo que sou, só pra seguir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo. Muda a nossa história, Senhor. Como Naamã, no teu poder, Senhor. Faça disso a sua oração. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder. Senhor, eu preciso agora que o Senhor comece a mudar na alma e no espírito cada pessoa que ora comigo. Você pode pedir o Senhor aí? Esse é o momento que você ora e fala: Senhor, muda minha história. Deixa Deus trabalhar nos seus sonhos, por favor. Coloque-se diante de Deus. Essa é a hora que você ora e fala: Senhor, começa a mudar minha mente, meu coração. Tudo é muito novo para mim, Deus. Passa esse filtro. Se essa palavra vem da parte do Senhor, começa a orar. Pede a Ele, ora. Ele está ouvindo a sua oração. Faz igual o cego de Jericó, melhora seu pedido. Melhora seu pedido. O rei está diante de você, melhora seu pedido. Pai, nós estamos aqui como uma igreja. Estamos aqui como uma igreja e o nosso pedido é: Senhor, ajuda-nos a tocar a cultura dessa cidade. Ajuda-nos, ó Deus, a trabalhar na restauração de pessoas, na restauração de crianças, adolescentes, jovens, na restauração de famílias. Ajuda-nos a tocar o social dessa cidade. Senhor Deus, no momento oportuno, Pai, ajuda-nos a entrar no governo, ajuda-nos a entrar na prefeitura. Coloca advogados, médicos, ó Deus, desperta aqui pessoas, Pai, que tenham um coração correto,
coração correto para estar em lugares altos, um coração correto para estar em lugares altos, Deus. Limpa nosso coração, limpa nosso coração, limpa nosso coração. Levanta aqui, Pai, em nome de Jesus, pais diferentes, mães, esposas, maridos, filhos, que possam refletir a sua glória, Deus, e a sua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muda a história daqueles que oram comigo. Nós oramos pelas orações que foram enviadas aqui, Espírito Santo. Nós oramos pela vida da Carla, oramos pela vida do Yuri, pela vida da Dona Divina, Senhor. Colocamos diante de Ti, que o Senhor possa, em nome de Jesus, tocar a saúde. Toca o Aloísio, o Humberto, Deus. Coloca as suas mãos sobre a vida deles. Transforma a história, alcança eles aonde eles estão. Alcança eles onde eles estão, Espírito Santo. Em nome de Jesus, alcança, toca, Espírito de Deus. Muda a história dessa igreja, das pessoas que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, desperta teu povo.